Capítulo 14. Prisioneiros dos Dragonianos. Deitado no chão, arquejando, Tasslehoff viu quando os Dragonianos se preparavam para levar seus amigos inconscientes. O Kender estava bem escondido embaixo de um arbusto perto do pântano. O anão estava esticado perto dele, desmaiado. Tass olhou para ele com remorso. Ele não teve escolha. Em seu pânico, Flint tinha arrastado o Kender para dentro da água fria. Se ele não tivesse acertado a cabeça do anão com seu cajado Rupak, nenhum deles teria saído vivo. Ele tinha puxado o anão entorpecido para fora d'água e escondido debaixo de um arbusto. Depois, Tasslehoff assistiu impotente enquanto os dragonianos prendiam seus amigos magicamente no que pareceu ser uma forte teia de aranha. Tass viu que eles estavam todos aparentemente inconscientes ou mortos, porque eles não lutaram nem ofereceram resistência. O Kender até se divertiu um pouco assistindo os dragonianos tentando pegar o cajado de lua dourada. Evidentemente, eles o reconheceram, pois coachavam como sapos em sua linguagem gutural e faziam gestos de júbilo. Um deles, presumivelmente o líder, tentou pegá-lo. Houve um lampejo de luz azul. Dando um grito esganiçado, o dragoniano largou o cajado e passou a pular numa perna para cima e para baixo na margem, dizendo palavras que Tass assumiu serem de baixo calão. O líder teve finalmente uma ideia engenhosa. O dragoniano pegou um cobertor de pele da mochila de lua dourada e estendeu-o no chão. A criatura pegou um pedaço de pau e usou para rolar o cajado sobre o cobertor. Depois, enrolou o cajado na pele com muita cautela e o levantou triunfalmente. Os dragonianos levantaram os corpos dos amigos do Kender nas teias e os levaram embora. Outros dragonianos seguiam atrás, carregando as mochilas dos companheiros e suas armas. Enquanto os dragonianos marchavam ao longo do caminho bem próximos ao Kender escondido, Flint repentinamente grunhiu e se mexeu. Tass colocou suas mãos sobre a boca do anão. Os dragonianos deram a impressão de não terem ouvido e continuaram andando. Tass podia ver seus amigos claramente banhados pela luz do entardecer enquanto os dragonianos passavam. Eles pareciam estar profundamente adormecidos. Caramun estava até roncando. O Kender lembrou-se do feitiço de dormir de Raistlin e imaginou que tinha sido esse que os dragonianos usaram em seus amigos. Flint grunhiu mais uma vez. Um dos dragonianos no fim da fila parou e olhou para os arbustos. Tass pegou seu Rupak e o segurou acima da cabeça do anão, como precaução. Mas isso não foi necessário. O dragoniano encolheu os ombros e murmurou consigo mesmo. Depois correu para alcançar o esquadrão. Suspirando de alívio, Tass tirou sua mão da boca do anão. Flint piscou e abriu os olhos. O que aconteceu? O anão resmungou com a mão na cabeça. Você caiu da ponte e bateu a cabeça em um tronco, Tass disse imediatamente. Eu caí? Flint olhou desconfiado. Eu não me lembro disso. Eu me lembro de uma daquelas coisas dragonianas vindo na minha direção e me lembro de cair na água. Bem, você caiu, então não discuta, Tass disse apressadamente, levantando-se. Você consegue andar? É claro que consigo andar, o anão disse irritado. Ele se levantou meio cambaleante, mas ereto. Onde estão todos? Os dragonianos os capturaram e os levaram. Todos eles? Flint ficou de boca aberta. Como assim? Estes dragonianos conheciam a mágica, Tass disse sem paciência, ansioso para partir. Eles fizeram magias, eu acho. Eles não os machucaram, com exceção de Raistlin. Eu acho que eles fizeram algo terrível com ele. Eu o vi quando eles passaram. Ele estava horrível. Mas ele era o único. O Kender segurou na manga molhada do anão. Vamos, nós temos que segui-los. Sim, claro. Flint resmungou, olhando em volta. Depois colocou a mão na cabeça outra vez. Onde está meu elmo? No fundo do pântano, Tass disse exasperado. Você quer descer e procurá-lo? O anão deu uma olhada horrorizada na água lamacenta, estremeceu e se virou rapidamente. Ele colocou a mão na cabeça mais uma vez e sentiu um grande calo. Eu realmente não me lembro de ter batido a cabeça, ele murmurou. Então uma ideia repentina lhe passou pela cabeça. Ele passou a mão nas costas desesperado. Meu machado! Ele gritou. Psiu! Tass ralhou. Pelo menos você está vivo. Agora nós precisamos salvar os outros. E como você espera fazer isso, sem nenhuma arma, a não ser esse seu estilingue gigante? Flint resmungou, caminhando atrás do Kender que se movia com rapidez. Nós pensaremos em alguma coisa, Tass disse confiante, embora estivesse se sentindo como se seu coração tivesse se enroscado em seus pés,
Tão para baixo seu ânimo tinha despencado. O Kender achou a trilha dos dragonianos sem dificuldade. Era obviamente uma trilha velha e bem usada. Parecia que centenas de pés de dragonianos haviam passado por ali. Examinando as pegadas, Tasslehoff percebeu que eles poderiam estar se dirigindo para um grande acampamento de monstros. Ele deu de ombros. Não valia a pena se preocupar com pormenores como esse. Infelizmente, Flint não compartilhava da mesma filosofia. Tem um exército inteiro lá, o anão disse, agarrando Kender pelo ombro. Sim, bem. Tasslehoff parou para refletir sobre a situação. Ele se alegrou. Melhor ainda. Quanto mais deles houver, menores serão as chances deles nos verem. Ele começou novamente. Flint franziu a testa. Tinha alguma coisa errada naquela lógica, mas nesse exato momento, ele não era capaz de descobrir o que estava errado, e ele estava molhado e com frio demais para discutir. Além disso, ele estava pensando na mesma coisa que o Kender estava. A outra única escolha que eles tinham era fugirem pelo pântano e deixarem seus amigos nas mãos dos dragonianos, e essa não era uma boa escolha. Eles andaram durante uma meia hora. O sol afundou na névoa, dando a ela uma cor vermelho-sangue, e a noite caiu rapidamente no pântano lúgubre. Pouco tempo depois, eles viram uma luz brilhar à frente deles. Eles saíram da trilha e se esconderam no meio do matagal. O Kender movia-se silenciosamente como um camundongo. O anão pisava em gravetos que se quebravam sob seus pés, batia em árvores e se chocava com a vegetação. Felizmente, o acampamento dragoniano estava comemorando e provavelmente não teria ouvido um exército de anões se aproximando. Flint e Tass se ajoelharam um pouco além do círculo de luz produzido pelo fogo e observaram. O anão de repente agarrou o Kender com tanta violência que quase o puxou para cima de si. Grande Orcs! Flint praguejou, apontando. Um dragão! Tass estava atordoado demais para dizer qualquer coisa. Ele e o anão assistiram maravilhados e aterrorizados enquanto os dragonianos dançavam e se prostravam diante de um gigantesco dragão negro. A criatura movia-se furtivamente dentro daquilo que restou de um domo destruído. Sua cabeça era mais alta que o topo das árvores, a envergadura de suas asas era enorme. Um dos dragonianos que vestia um robe curvou-se diante do dragão, gesticulando para o cajado que estava colocado no chão, junto com as armas capturadas. Tem alguma coisa estranha com aquele dragão, Tass sussurrou depois de observá-lo durante algum tempo. Como, por exemplo, o fato de que eles não deveriam existir? Esse é o ponto, Tass disse. Olhe para ele. A criatura não está se movendo nem reagindo a coisa alguma. Está lá sentada. Sabe, eu sempre achei que os dragões eram criaturas mais enérgicas. Vá lá e faça cócegas no pé dele, Flint riu. Aí você vai ver energia. Acho que vou fazer isso, o Kender disse. Antes que o anão pudesse dizer uma palavra, Tasslehoff se arrastou para fora do matagal e passou a mover-se rapidamente de sombra em sombra, chegando cada vez mais perto do acampamento. Flint teve vontade de arrancar sua barba de frustração, mas seria desastroso tentar impedi-lo agora. O anão não tinha outra coisa a fazer, senão segui-lo. Tanis! O meio-elfo ouviu alguém chamá-lo do outro lado de uma enorme vala. Ele tentou responder, mas sua boca estava cheia de alguma coisa grudenta. Ele chacoalhou a cabeça. Então ele sentiu um braço em volta dos ombros, ajudando-o a se sentar. Ele abriu os olhos. Era noite. A julgar pela luz bruxuleante, havia uma enorme fogueira em algum lugar. O rosto de Sturme, com uma fisionomia preocupada, estava próximo ao seu. Tanis suspirou e esticou a mão para segurar o ombro do cavaleiro. Ele tentou falar e foi obrigado a tirar pedaços da substância pegajosa que estava grudada em seu rosto e na boca como uma teia de aranha. Eu estou bem, Tanis disse quando conseguiu falar. Onde nós estamos? Ele olhou em volta. Está todo mundo aqui? Tem alguém ferido? Nós estamos em um acampamento dragoniano, Sturme disse, ajudando o meio-elfo a se levantar. Tasslehoff e Flint não estão aqui, e Raistlin está ferido. Muito? Tanis perguntou, assustado com a expressão séria no rosto de Sturme. Ele não está bem, o cavaleiro respondeu. Uma flecha envenenada, Vendaval disse. Tanis virou-se para o homem das planícies e pela primeira vez deu uma boa olhada na cela. Eles estavam dentro de uma jaula feita de bambu. Havia guardas dragonianos em pé do lado de fora, empunhando suas espadas longas e curvas. A uma certa distância da jaula, centenas de dragonianos se agitavam no acampamento. E acima da fogueira do acampamento? Sim,
Sturm disse, vendo a expressão assustada de Stannis. Um dragão. Mais histórias de criança. Raistlin iria adorar. Raistlin. Stannis foi até o mago que estava deitado em um canto da jaula, coberto com seu manto. O jovem mago tinha febre e sentia calafrios. Lua Dourada estava ajoelhada ao lado dele, com a mão em sua testa, penteando o cabelo branco dele para trás. Ele estava inconsciente. Sua cabeça balançava periodicamente e ele murmurava palavras estranhas, algumas vezes gritando comandos ininteligíveis. Caramon, cujo rosto estava quase tão pálido quanto o do seu irmão, sentava ao lado dele. Lua Dourada deparou-se com um olhar de interrogação de Stannis e balançou a cabeça com tristeza. Seus olhos grandes e brilhantes refletiam a luz do fogo. Vendaval se aproximou e ficou parado ao lado de Stannis. Ela encontrou isso na garganta dele, ele disse, segurando cuidadosamente uma seta com penas entre o polegar e o indicador. Ele olhou para o mago sem amor, mas com uma certa compaixão. Quem é que sabe que veneno corre em suas veias? Se nós tivéssemos o cajado, Lua Dourada disse. Stannis disse. Onde está ele? Lá, disse Sturm, torcendo a boca. Ele apontou. Stannis parou seus olhos por centenas de dragonianos e viu o cajado deitado no cobertor de pele de Lua Dourada, em frente ao dragão negro. Esticando sua mão, Stannis agarrou uma das barras da jaula. Nós poderíamos escapar, ele disse a Sturm. Caramon é capaz de quebrar isto como se fosse um graveto. Taslerhoff conseguiria quebrar isso como se fosse um graveto, se ele estivesse aqui, Sturm disse. Depois nós teríamos algumas centenas dessas criaturas para cuidar. Isso sem falar no dragão, é claro. Está bem, não precisa esfregar isso na cara, Stannis suspirou. Alguma ideia do que aconteceu com Flint e Taz? Vendaval disse que ele escutou um chape na água, logo depois que Taz gritou que tínhamos caído numa emboscada. Se tiveram sorte, eles mergulharam de cima do tronco e escaparam pelo pântano. Se não... Sturm não terminou. Stannis fechou os olhos para evitar a luz do fogo. Ele se sentiu cansado. Cansado de lutar, cansado de matar, cansado de se arrastar pela lama. Ele pensou durante um bom tempo em deitar e adormecer novamente. Ao invés disso, ele abriu os olhos, foi até as barras da jaula e as chacoalhou. Um guarda dragoniano virou-se com a espada em riste. Você fala comum? Stannis perguntou na forma mais simples e tosca de comum usada em Kryn. Eu falo comum. Aparentemente melhor que você, escória élfica. O dragoniano disse com sarcasmo. O que você quer? Um membro de nosso grupo está ferido. Nós lhe pedimos para tratar dele. Dê-lhe um antídoto para a seta venenosa. Veneno? O dragoniano olhou para dentro da jaula. Ah, sim, o utilizador de mágica. A criatura gorgolejou alguma coisa do fundo de sua garganta, que obviamente pretendia ser uma gargalhada. Ele está doente? Sim, o veneno age rapidamente. Não dá para ter um utilizador de mágica por perto. Mesmo atrás das grades, eles são mortais. Mas não se preocupe, ele não ficará sozinho. O resto de vocês se juntará a ele muito em breve. Na verdade, vocês deveriam invejá-lo. Suas mortes não serão tão rápidas. O dragoniano deu as costas para eles e disse alguma coisa a seu parceiro, sacudindo a garra de seu polegar na direção da jaula. As duas criaturas coacharam suas gargalhadas gorgolejantes. Stannis, sentindo a revolta e a fúria aumentando dentro de si, olhou de volta para Raistlin. O mago estava piorando rapidamente. Lua Dourada colocou a mão no pescoço dele buscando a pulsação e depois balançou a cabeça. Caramon soltou um gemido. Depois seu olhar voltou-se para os dois dragonianos rindo e conversando do lado de fora. Pare, Caramon! Stannis gritou, mas já era tarde demais. Com o rugido de um animal ferido, o enorme guerreiro pulou na direção dos dragonianos. O bambu se abriu diante dele, as farpas rasgando e cortando sua pele. Enlouquecido pelo desejo de matar, Caramon nem percebeu. Stannis pulou em suas costas quando o guerreiro passou por ele, mas Caramon jogou-o longe tão facilmente quanto um urso espanta uma mosca irritante. Caramon, seu tolo! Sturm grunhiu enquanto ele e Vendaval se jogavam em cima do guerreiro, mas a fúria de Caramon o guiava. Rodopiando, um dragoniano ergueu a arma, mas Caramon fez a arma voar. A criatura caiu no chão, nocauteada pelo soco do homem-zarrão. Em segundos, haviam 6 dragonianos com arco e flecha na mão, cercando o guerreiro. Sturm e Vendaval derrubaram Caramon no chão. Sturm, sentando-se sobre ele, enfiou seu rosto na lama até sentir Caramon relaxar e dar um soluço engasgado.
Naquele instante, uma voz estridente soou no acampamento. Tragam o guerreiro até mim, disse o dragão. Tannis sentiu os pelos de seu pescoço arrepiarem. Os dragonianos abaixaram suas armas e viraram-se de frente para o dragão, olhando atônitos e murmurando entre si. Vendaval e Sturm se levantaram. Caramon estava deitado no chão, sufocado pelos soluços. Os guardas dragonianos se entreolharam inquietos, enquanto aqueles que estavam em pé perto do dragão se afastaram rapidamente e formaram um imenso semicírculo em volta dele. Uma das criaturas, que Tannis supôs ser algum tipo de capitão pela insígnia que havia em sua armadura, caminhou até um dragoniano de robe, que olhava de boca aberta para o dragão negro. — O que está acontecendo? — o capitão indagou. O dragoniano falou na língua comum. Tannis, ouvindo atentamente, percebeu que eles eram de espécies diferentes. Aparentemente, os dragonianos de robe eram sacerdotes e utilizadores de mágica. Presumivelmente, os dois não eram capazes de se comunicar em suas próprias línguas. O dragoniano militar estava claramente irritado. — Onde está aquele sacerdote Bozak de vocês? Ele deve nos dizer o que fazer. — O mais alto de minha ordem não se encontra aqui. O dragoniano de robe se recompôs rapidamente. Um deles voou até aqui e o levou para uma reunião com Lord Verminard, sobre o cajado. Mas o dragão nunca fala quando o sacerdote não está aqui. O capitão baixou a voz. Meus rapazes não gostam disso. É melhor você fazer alguma coisa rápido. Por que a demora? A voz do dragão soou estridente como um vento assobiando. Traga-me o guerreiro! Faça o que o dragão diz. O dragoniano de roube fez um movimento rápido com a mão. Vários dragonianos correram, empurraram Tannis, Vendaval e Sturm de volta para a jaula destroçada e levantaram Caramon, que sangrava nos braços. Eles o arrastaram e colocaram de pé em frente ao dragão e de costas para a fogueira ardente. Próximo a Caramon estavam o cajado de cristal azul, o cajado de Raistlin, suas armas e suas mochilas. Caramon levantou a cabeça para confrontar o monstro. Seus olhos embaçados pelas lágrimas e o sangue dos muitos cortes que o bambu tinha provocado em seu rosto. O dragão erguia-se diante dele, mas Caramon não conseguia vê-lo com muita clareza, devido à fumaça que subia da fogueira. Nós administramos nossa justiça de forma rápida e segura, escória humana, o dragão disse em tom sibilante. Enquanto falava, ele agitava suas enormes asas, abanando-as lentamente. Os dragonianos ficaram boquiabertos e começaram a se afastar. Alguns deles tropeçando neles mesmos em sua pressa de sair do caminho do monstro. Obviamente, eles sabiam o que estava por vir. Caramon encarou a criatura sem medo. — Meu irmão está morrendo! Ele gritou. — Faça o que quiser comigo. Eu peço apenas uma coisa. Dê-me minha espada para que eu possa morrer lutando. O dragão soltou uma risada estridente. Os dragonianos o acompanharam, gorgolejando e coachando de forma horrível. Enquanto suas asas batiam, o dragão começou a balançar para frente e para trás, como se estivesse se preparando para pular em cima do guerreiro e devorá-lo. — Isso vai ser divertido. Dê-lhe sua arma, o dragão ordenou. O bater de suas asas fez com que um vento varresse o acampamento, espalhando faíscas da fogueira. Caramon empurrou os guardas dragonianos de lado. Esfregando a mão nos olhos, ele caminhou até o monte de armas e pegou sua espada. Depois ele se virou para enfrentar o dragão, com resignação e dor estampadas em seu rosto. Ele ergueu a espada. — Nós não podemos deixar ele morrer sozinho, Sturm disse asperamente e deu um passo à frente preparado para escapar. De repente, ele ouviu uma voz que vinha das sombras atrás dele. — Psiu, Tannis! O meio-elfo deu uma volta. — Flint! Ele exclamou. Depois olhou apreensivo para os guardas dragonianos, mas eles estavam assistindo o espetáculo de Caramon e o dragão. Tannis dirigiu-se rapidamente para trás da jaula de bambu onde estava o anão. — Saia daqui, o meio-elfo ordenou. Não há nada que você possa fazer. Raistlin está morrendo e o dragão... É Taslehoff, Flint disse sucintamente. — O quê? Tannis olhou de modo feroz para o anão. — Não entendi. — O dragão é Taslehoff, Flint repetiu pacientemente. Pelo menos uma vez na vida, Tannis ficou mudo. Ele olhou para o anão. — O dragão é feito de vime, o anão sussurrou com pressa. Taslehoff se enfiou por trás dele e olhou dentro. Ele é manipulável. Qualquer pessoa sentada dentro do dragão pode fazer ele bater as asas e falar através de um tubo oco. Eu acho que é assim que os sacerdotes mantêm a ordem por aqui. De qualquer forma,
É Tasslehoff quem está batendo as asas e ameaçando Caramon. Tannis ficou boquiaberto. Mas o que é que nós faremos? Ainda tem uma centena de dragonianos por aqui. Mais cedo ou mais tarde eles vão perceber o que está acontecendo. Vão até Caramon, você, Vendaval e Sturm. Peguem suas armas, mochilas e o cajado. Eu ajudarei Lua Dourada a carregar Raistlin para a mata. Tasslehoff tem alguma coisa em mente. Estejam prontos. Tannis soltou um gemido. Eu não gosto disso tanto quanto você, o anão resmungou, confiando nossas vidas àquele Kender cabeça oca. Mas bem, afinal de contas ele é o dragão. Ele certamente é, Tannis disse, espiando o dragão que estava gritando, batendo as asas e balançando o corpo para frente e para trás. Os dragonianos estavam olhando o dragão boquiabertos e maravilhados. Tannis agarrou Sturm e Vendaval e os três se aproximaram de Lua Dourada, que não tinha saído do lado de Raistlin. O meio-elfo explicou o que estava acontecendo. Sturm olhou para ele como se ele estivesse tão louco quanto Raistlin. Vendaval balançou a cabeça. Bem, você tem um plano melhor? Tannis perguntou. Ambos olharam para o dragão, depois olharam para Tannis e encolheram os ombros. Lua Dourada vai com o anão, Vendaval disse. Ela começou a protestar. Ele olhou para ela, seus olhos sem expressão. Ela engoliu um seco e ficou calada. Sim, Tannis disse. Fique com Raistlin, por favor. Nós traremos o cajado para você. Apressem-se então, ela disse com os lábios brancos. Ele está quase morto. Nós nos apressaremos, Tannis disse com uma voz implacável. Eu tenho a impressão de que assim que as coisas começarem a acontecer, nós vamos nos mover bem rápido. Ele bateu de leve na mão dela. Vamos. Ele ficou em pé e respirou fundo. Os olhos de Vendaval ainda estavam em Lua Dourada. Ele começou a falar, depois balançou a cabeça irritado. Virou-se sem dizer uma palavra e ficou de pé ao lado de Tannis. Sturm juntou-se a eles. Os três se arrastaram atrás dos guardas dragonianos. Caramon levantou a espada. Ela brilhou, iluminada pela luz da fogueira. O dragão entrou num frenesi louco e todos os dragonianos caíram para trás, emitindo um som áspero e forte e batendo as espadas nos próprios escudos. O vento criado pelas asas do dragão assoprou cinzas e faíscas da fogueira, fazendo com que algumas cabanas de bambu nas proximidades pegassem fogo. Os dragonianos não perceberam, tão entusiasmados eles estavam com a matança. O dragão soltou uma risada estridente e uivou, e Caramon sentiu a boca seca e um vazio na boca do estômago. Era a primeira vez que ele entrava em um combate sem seu irmão. Esse pensamento fez seu coração pulsar de dor. Ele estava a ponto de pular para a frente e atacar, quando Tannis, Sturm e Vendaval apareceram do nada e se colocaram ao seu lado. Nós não deixaremos nosso amigo morrer sozinho, o meio-elfo gritou, desafiando o dragão. Os dragonianos torciam com entusiasmo. Saia daqui, Tannis! Caramon franziu a testa, seu rosto ficou vermelho e riscado de lágrimas. Essa luta é minha! Cale a boca e escute, Tannis ordenou. Pegue sua espada e a minha, Sturm. Vendaval, pegue suas armas e mochilas e toda a arma dragoniana que você conseguir, para repor aquelas que nós perdemos. Caramon, pegue os 2 cajados. Caramon olhou para ele. O quê? Tasslehoff é o dragão, Tannis disse. Não há tempo para explicar. Agora faça o que eu digo. Pegue o cajado e leve-o para a floresta. Lua Dourada está esperando. Ele colocou a mão no ombro do guerreiro e o empurrou. Vá! Raistlin está quase morto. Você é a única chance dele. Esta afirmação atingiu o cérebro de Caramon. Ele correu para um monte de armas e pegou o cajado de cristal azul e o cajado de mágios de Raistlin, enquanto os dragonianos gritavam. Sturm e Vendaval se armaram. Sturm trouxe a espada de Tannis. E agora, preparem-se para morrer, humanos, o dragão gritou. Suas asas fizeram um movimento amplo e de repente a criatura estava voando, pairando no ar. Os dragonianos coacharam e gritaram assustados. Alguns deles fugiram para a mata, outros se atiraram no chão. Agora! Gritou Tannis. Corra, Caramon! O grande guerreiro correu para a mata, dirigindo-se rapidamente para o lugar onde ele via Lua Dourada e Flint esperando por ele. Um dragoniano apareceu em sua frente, mas Caramon atirou-o para fora do caminho com um empurrão. Ele ouviu uma tremenda confusão atrás dele, Sturm entoando um grito de guerra solâmico, dragonianos gritando. Outros dragonianos saltaram sobre Caramon. Ele usou o cajado de cristal azul como havia visto Lua Dourada fazer, girando-o num arco largo com sua enorme mão direita.
Ele emitiu uma luz azul e os dragonianos caíram para trás. Caramon chegou à mata e encontrou Raistlin deitado aos pés de Lua Dourada, mal conseguindo respirar. Lua Dourada pegou o cajado de Caramon e o deitou sobre o corpo inerte do mago. Flint observava, balançando a cabeça. Não vai funcionar, murmurou o anão. Está gasto. Tem que funcionar, Lua Dourada disse com firmeza. Por favor, ela murmurou. Quem quer que seja o mestre deste cajado, cure este homem. Por favor. Sem se dar conta, ela repetiu o pedido diversas vezes. Caramon assistiu à cena durante um momento, piscando os olhos. Então a mata à volta dele foi iluminada por uma gigantesca explosão de luz. Em nome do abismo, Flint sussurrou. Olhe para aquilo! Caramon virou-se bem a tempo de ver um grande dragão negro de Vimy trombar de cabeça com a fogueira acesa. Troncos em chamas voaram no ar, provocando uma chuva de faíscas sobre o acampamento. As cabanas de bambu dos dragonianos, algumas já em chamas, começaram a queimar com violência. O dragão de Vimy deu um último grito horrível, e então ele começou também a pegar fogo. Taserhoff! Flint praguejou. Aquele Kender amaldiçoado está lá dentro! Antes que Caramon pudesse segurá-lo, o anão correu para dentro do acampamento dragoniano em chamas. Caramon, Raistlin murmurou. O grande guerreiro ajoelhado ao lado de seu irmão. Raistlin ainda estava pálido, mas seus olhos estavam abertos e claros. Ele se sentou, fraco, apoiando-se em seu irmão, e olhou para o fogo intenso. O que está acontecendo? Não estou bem certo, Caramon disse. Taserhoff se transformou num dragão, e depois disso as coisas ficaram muito confusas. Descanse. O guerreiro olhou para a fumaça, a espada em punho e pronta para o caso de algum dragoniano ir na direção deles. Mas nesse momento, os dragonianos tinham pouco interesse nos prisioneiros. A raça inferior, atingida pelo pânico, fugia para a floresta, pois seu grande deus dragão estava em chamas. Alguns dos dragonianos em Robes, maiores e aparentemente mais inteligentes do que as outras espécies, tentavam desesperadamente trazer ordem ao caos assustador que havia se instalado à volta deles. Sturm lutou e abriu caminho no meio dos dragonianos sem encontrar qualquer resistência organizada. Ele tinha acabado de chegar às margens da clareira, perto da jaula de bambu, quando Flint passou por ele, correndo de volta para o acampamento. Ei, onde... Sturm gritou para o anão. Tás, dentro do dragão! O anão não parou. Sturm virou-se e viu o dragão negro de Vimy queimando com chamas que se elevavam em direção ao céu. Uma fumaça espessa subia, cobrindo o acampamento. A umidade pesada do ar do pântano evitava que a fumaça subisse e fosse levada para longe. Houve uma chuva de faíscas quando parte do dragão em chamas explodiu no meio do acampamento. Sturm abaixou-se e lutou para apagar as faíscas que caíam em sua capa. Depois correu atrás do anão, alcançando sem dificuldade as pernas curtas de Flint. Flint, ele disse, com a respiração entrecortada, segurando o braço do anão. Não adianta. Nada conseguiria sobreviver naquela fornalha. Nós temos de voltar para perto dos outros. Me solta! Flint rugiu com tanta fúria que Sturm ficou espantado. O anão correu novamente em direção ao dragão em chamas. Sturm deu um suspiro e correu atrás dele. Seus olhos começavam a lacrimejar por causa da fumaça. Taserhoff, pés ligeiros! Flint gritou. Seu Kender idiota! Onde está você? Não houve resposta. Taserhoff! Flint gritou. Se você estragar essa fuga, eu te mato! Então me ajude! Lágrimas de raiva, frustração, dor e fumaça escorriam pelas bochechas do anão. O calor era insuportável. Ele queimou os pulmões de Sturm e o cavaleiro sabia que eles não poderiam ficar muito tempo respirando aquela fumaça, senão eles morreriam também. Ele segurou o anão com firmeza, com a intenção de desacordá-lo se isso fosse necessário, quando de repente viu um movimento perto da borda do fogo. Ele esfregou os olhos e olhou mais de perto. O dragão deitado no chão, a cabeça ainda ligada ao corpo em chamas por um longo pescoço de Vimy. A cabeça ainda não tinha pegado fogo, mas as chamas estavam começando a lamber o pescoço de Vimy. A cabeça, em breve, estaria em chamas também. Sturm viu o movimento de novo. Flint, veja! Sturm correu na direção da cabeça. O anão o seguiu logo atrás. Duas pernas pequenas, cobertas por um par de calças azuis claro,
estavam saindo da boca do dragão, chutando sem força. "Taz!" Sturm gritou. "Saia, a cabeça vai queimar!" "Não consigo, estou preso!" disse uma voz abafada. Sturm olhou para a cabeça, tentando desesperadamente descobrir um jeito de libertar o Kender, enquanto Flint simplesmente agarrou as pernas de Taz e puxou. "Ai, pare!" Taz gritou. "Isso não vai adiantar!" arquejou o anão. "Ele está bem preso!" As chamas subiam pelo pescoço do dragão. Sturm sacou a espada. "Pode ser que eu corte a cabeça dele", ele murmurou para Flint, "mas é a única chance que ele tem." Estimando o tamanho do Kender, tentando adivinhar onde a cabeça dele estaria e torcendo para as mãos dele não estarem esticadas acima da cabeça, Sturm levantou a espada sobre o pescoço do dragão. Flint fechou os olhos. O cavaleiro respirou fundo e golpeou o pescoço do dragão com sua lâmina, separando a cabeça do resto do corpo. O Kender soltou um grito lá dentro, mas Sturm não sabia dizer se de dor ou de espanto. "Puxe!" ele gritou para o anão. Flint agarrou a cabeça de Vimy e puxou-a para longe do pescoço incandescente. De repente, uma forma alta e escura apareceu no meio da fumaça. Sturm preparou sua espada, depois viu que se tratava de Vendaval. "O que você está...?" O homem das planícies olhou para a cabeça do dragão. Talvez Flint e Sturm tivessem ficado loucos. "O Kender está preso aí dentro!" Sturm gritou. "Nós não conseguimos abrir a cabeça aqui, cercados por dragonianos. Nós temos que..." Suas palavras se perderam numa explosão de chamas. Mas Vendaval viu as pernas azuis saindo pela boca do dragão. Ele agarrou um lado da cabeça, enfiando suas mãos em um dos olhos. Sturm agarrou o outro, e juntos eles levantaram a cabeça com Kender dentro e começaram a correr pelo acampamento. Os poucos dragonianos que eles encontraram deram uma olhada naquela aparição aterrorizante e fugiram. "Vamos, Haste", Caramon disse ansioso, o braço em volta dos ombros do irmão. "Você tem de tentar ficar em pé. Nós temos que nos aprontar para sair daqui. Como você está se sentindo?" "Como é que eu sempre me sinto?", sussurrou Haste irritado. "Me ajude a levantar. Isso. Agora me deixe em paz por um instante." Ele se recostou contra uma árvore, tremendo, mas em pé. "Claro, Haste", disse Caramon, afastando-se magoado. Lua Dourada olhou para Raistlin com repugnância, lembrando-se da dor que Caramon sentiu quando pensou que seu irmão estava morrendo. Ela se virou para procurar os outros, no meio da fumaça. Tanis apareceu primeiro. Ele vinha tão rápido que trombou com Caramon. O grande guerreiro agarrou-o em seus braços enormes, diminuindo o impulso do meio-elfo e mantendo-o em pé. "Obrigado", Tanis disse com a respiração entrecortada. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos nos joelhos para respirar. "Onde estão os outros?" "Eles não estavam com você?" Caramon franziu a testa. "Nós nos separamos." Tanis inspirou enormes quantidades de ar. Depois tossiu, quando a fumaça entrou em seus pulmões. "Sutorak!" interrompeu Lua Dourada com voz de espanto. Tanis e Caramon ambos viraram-se assustados, olhando para o acampamento tomado pela fumaça, e se depararam com uma visão grotesca emergindo da fumaça que subia em grandes espirais. Uma cabeça de dragão com uma língua azul bipartida investia na direção deles. Tanis piscou incrédulo. Depois ouviu um som atrás dele que quase o fez subir em uma árvore em pânico. Ele deu meia volta com o coração na boca e a espada na mão. Raistlin estava rindo. Tanis nunca tinha ouvido o mago rir antes, mesmo quando Raistlin era criança, e ele esperava nunca ouvir novamente. Era uma gargalhada estranha, estridente e sarcástica. Caramon olhou seu irmão, perplexo. Lua Dourada, aterrorizada. Por fim, o som da gargalhada de Raistlin diminuiu até o mago estar sorrindo silenciosamente, seus olhos dourados refletindo o brilho do acampamento dragoniano em chamas. Tanis sentiu um calafrio. Virou-se e viu que, na verdade, a cabeça do dragão estava sendo carregada por Sturm e Vendaval. Flint vinha correndo à frente deles com um elmo dragoniano na cabeça. Tanis correu na direção deles. "O que em nome dos...?" "O Kender está preso aqui dentro", Sturm disse. Ele e Vendaval largaram a cabeça no chão. Os dois respiravam com dificuldade. "Nós temos que tirá-lo daí." Sturm viu Raistlin rindo e disse desconfiado. "Qual é o problema dele? Ainda está envenenado?" "Não, ele está melhor", Tanis disse, examinando a cabeça do dragão. "Uma pena.
Sturme murmurou enquanto ajoelhava ao lado do meio-elfo. Taz, você está bem? Tanis gritou, levantando a enorme boca para ver a cabeça por dentro. Acho que Sturme cortou meu cabelo, o Kender gemeu. Ainda bem que não foi sua cabeça, Flint observou rindo. O que está mantendo ele preso? Vendaval inclinou-se para baixo para espiar dentro da boca do dragão. Não sei ao certo, disse Tanis, praguejando baixinho. Eu não consigo ver nada com essa droga de fumaça. Ele ficou em pé, suspirando de frustração. E nós temos que sair daqui. Não vai demorar muito para os dragonianos se organizarem. Caramon, vem aqui. Veja se você consegue arrancar a parte de cima. O grande guerreiro caminhou até eles e se posicionou em frente à cabeça de Vime do dragão. Depois ele agarrou os 2 buracos dos olhos, fechou os olhos, respirou fundo, soltou um grunhido e ergueu o corpo. Durante 1 minuto, nada aconteceu. Tanis viu os músculos crescerem nos braços do homem-zarrão e os músculos de suas coxas absorverem o esforço. O sangue fluiu para o rosto de Caramon. Então ouviu-se o som da madeira quebrando. O topo da cabeça do dragão cedeu com um enorme craque. Caramon cambaleou para trás enquanto metade do topo da cabeça do dragão saía em suas mãos. Tanis enfiou a mão dentro da cabeça do dragão, agarrou a mão de Taz e libertou-o. Você está bem? Ele perguntou. O Kender dava a impressão de estar vacilante, mas seu rosto estava mais largo do que nunca. Estou bem, Taz disse alegremente. Só um pouco chamuscado. Depois seu rosto ficou sério. Tanis, ele disse com um rosto enrugado, demonstrando uma preocupação incomum. Ele apalpou o longo topete. Meu cabelo... Está todo aí, Tanis disse sorrindo. Taz respirou aliviado. Depois começou a falar. Tanis, foi a coisa mais maravilhosa, voar daquele jeito, e a cara do Caramon. Essa história vai ter de esperar, Tanis disse com firmeza. Nós temos que sair daqui. Caramon, você e seu irmão conseguem seguir viagem? Sim, vamos, Caramon disse. Raistlin cambaleou para a frente, aceitando o apoio dos braços fortes de seu irmão. O mago olhou para trás, para a cabeça do dragão. Ele chiava enquanto respirava, e seus ombros chacoalhavam em uma alegria silenciosa e sarcástica.